Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem, em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra
para sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso é o clamor do povo de Deus, aqueles que realmente têm convicção que Cristo voltará e acabará todos os problemas deste mundo, principalmente para aqueles que nasceram de novo e estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, por isso que nós, como diz a Apocalipse, Maranata, quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. E Cristo está próximo a voltar. Com tanta coisa que a gente está vendo nesse mundo, cada um se cuide, se prepare, vigiai e orai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E quando menos esperar, de repente, Ele chega. Ele chega. Então, deve estar preparado. Quero agradecer aí já a presença aí conosco, virtualmente, do meu neto Daniel aí, e sua esposa deve estar também assistindo aí, o Elia, né? E Lourdinha, minha irmã, que está assistindo aí com a minha mãe, e Lourdinha também, irmã, essa irmã espiritual, lá no Recife, está assistindo sempre conosco aí, toda segunda-feira está acompanhando essa transmissão ao vivo desta reunião de oração. Então quero agradecer já de antemão vocês que estão aí, que Deus continue abençoando a vida de vocês, e outros que com certeza mais tarde estarão entrando aí também. A gente não vê os nomes, é até ruim estar citando nomes aqui, porque não dá para ver o nome de todo mundo que está entrando. Aqui mesmo consta 5 pessoas e eu só estou vendo 3. Aí fica difícil de saber. Mas que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Todos nós já somos abençoados, mas cada vez mais aí nós temos essa convicção que Deus vai nos abençoar mais ainda, até Cristo voltar, porque aí estaremos abençoados totalmente, transformados num corpo incorruptível, não haverá mais lágrima, nem choro, nem dor, nem pecado, nem nada. Santificação total. Porque sem a santificação total, ninguém verá a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Nós queremos aproveitar aí para os amados irmãos fazer aí a leitura do texto desta noite. É o texto que nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Então, ela tem logo como uma introdução à leitura, porque lá na hora da ministração da palavra de Deus eu já não leio mais o texto, já está lido agora, né? Só pregamos somente, né? Então, quem puder abrir a sua Bíblia aí, abra em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2. Então vamos fazer a leitura desse texto, de 2 Timóteo capítulo 2, dos versículos de 14 ao versículo 26. 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 14 ao 26, que diz o seguinte, Paulo escrevendo a Timóteo, né? Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e então pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus
permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílios para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrosim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por eles, para cumprirem a sua vontade. Amém. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra. E nesse texto que nós acabamos de ler, mais tarde, no momento da ministração da palavra de Deus, nós vamos fazer uma defesa aí na palavra de Deus sobre o tema: fuja dos falsos ensinos, concentre-se no que realmente importa, que é o que está escrito na palavra de Deus. Então, fuja dos falsos ensinos e concentre-se no que realmente importa. Então, nós faremos uma ministração na palavra de Deus mais tarde sobre esse tema, e que Deus possa nos iluminar e guardar a sua palavra nos nossos corações, e não somente guardá-la, mas guardar para que não pequemos contra o Senhor, para nos afastar cada vez mais do pecado. Vamos louvar a Deus aí com um cântico do hino 32, e depois deste cântico Margarida estará orando. Hino 32, que tem como título O Deus Fiel. Inário Novo Cântico é um inário presbiteriano, mas outras igrejas também usam os cânticos, só que os números ficam diferentes. Mas é o hino 32, O Deus Fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Tudo mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo, estrelas
estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Perdão tu das e segurança, cada momento de vida, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, eu assim. Amém. Queremos mandar um abraço aí também para Lenildo, nosso amado irmão Lenildo, e Jeane. Deus continue abençoando aí esse casal maravilhoso aí. Também Silvia Amaral, que Deus abençoe aí você e os seus pais. Eu espero que estejam todos em paz, pela graça do Senhor, e cada um se cuidando, todos nós com o máximo de cuidado, para não tentarmos o nosso Deus. E Gilciene também está conosco nesta reunião de oração. Gilciene também, um abraço aí para você e todos aí da casa, viu? Eu estou esperando que passe essa prisão que nós estamos aí, para em janeiro, se Deus permitir, que está melhorando as coisas, nós vamos passar aí uns diazinhos aí, viu, mano? No mínimo uma semana. Está na programação, mas aí Deus é quem sabe do controle. Quero ver todos os nossos amados irmãos, parentes, amigos, aquela turma toda aí. Se Deus assim nos permitir, e louvado seja o nome do Senhor. Isabela, um abraço para você aí, viu, Isabela? Aí um cheiro, viu? Isabela, tá assistindo aí, viu? Deus abençoe, viu? Vai aprendendo bem de novinha já, viu? Tá certo? Vamos fazer uma oração agora, Margarida estará orando. Então vocês que estão já conosco aí, aquilo que eu não citei o nome está, me perdoe, porque eu não vejo todos ainda. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que passou, por mais esse momento aqui na tua presença. Glória a Deus. Para te louvar, para te adorar e para aprender mais de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas as tuas bênçãos derramadas nas nossas vidas, pelo teu zelo, pelo teu cuidado para com o teu povo, Pai. Muito obrigado porque tu tens sido o nosso socorro, bem presente em todos os momentos das nossas vidas, Pai Santo. Neste momento te pedimos, Pai Santo, que tu esteja abençoando cada pessoa que já está assistindo, que tu esteja dando sabedoria a cada um para entender a tua palavra, Pai Santo. Amém, em nome de Jesus. Que essa palavra, Pai Santo, é a palavra, que a tua palavra é a verdade, Pai. E a tua palavra mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Que todos, Pai Santo, estejam ouvindo e entendendo que só há um Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai Santo. É verdade. Que possamos cada vez mais estar firme e forte nos seus caminhos para viver cada dia mais na sua presença, Pai. Que tu abençoa, Pai Santo,
também o mundo inteiro, Pai. Dai sabedoria às pessoas, levanta missionários para pregar o Evangelho pelo mundo inteiro, Pai Santo, porque Jesus, quando estava aqui nesse mundo, ele disse: ide pregar o Evangelho por toda a criatura, Pai. Amém. E que o Senhor esteja levantando missionários por todos os lugares para que possa todos ouvir a palavra de Deus, Pai Santo, para Amém, que possa aprender de Ti, Senhor. Neste momento, abençoa as pessoas que estão enfermas, Senhor Deus, derramando sobre elas Tuas bênçãos, restaurando a saúde de cada um, Pai, por onde quer que esteja, seja de Covid ou seja de outro problema de saúde, que o Senhor esteja restaurando a saúde de todos. Te peço também, especialmente pelo meu irmão Assis, que está também com problema de saúde, que o Senhor esteja, Pai Santo, restaurando a saúde dele, dando sabedoria a ele, Senhor Deus, para que ele também possa meditar na Tua palavra e entender que só Jesus é o Senhor das nossas vidas e possa entregar a sua vida verdadeiramente para Ele, Pai Santo. Neste momento, Te agradecemos, Pai, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, Te agradecemos pelo pão de cada dia, pelo vestido, Te agradecemos, Pai, por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas e por tudo que ainda vai fazer. Te peço também, Senhor Deus, pelo o Brasil, por essa nação, que o Senhor esteja levantando, Pai, pessoas para também pregar o Evangelho também, para que todos possam reconhecer Jesus como o Senhor de sua vida. Amém. A Tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Pai Santo, todos nós precisamos de Ti, porque todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da misericórdia de Deus, Pai. Não há nenhum ser humano na face da terra que possa dizer: eu não sou pecador, porque a palavra de Deus mesmo diz: aquele que disser que não tem pecado está fazendo Deus de mentiroso. Por isso, todos nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Amém. E esse Salvador é Jesus Cristo, Glória o Filho de Deus, que veio Deus. ao mundo, Senhor Deus, sofrer aqui neste mundo, foi morto, mas ressuscitou e vivo está, esperando de braços abertos todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio a este mundo para salvar o que estava perdido. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Oh, Deus maravilhoso, que Deus tremendo. Queremos aí também agradecer aí a presença virtual a amada irmã Fabiana. Que Deus abençoe aí, Fabiana, você e toda a sua família, viu? Dá um abraço aí quem estiver perto aí de você. Nunca mais a gente viu ninguém faz tanto tempo, mas que Deus abençoe essa família maravilhosa aí. Nós amamos muito essa família. A família de Deus sempre se ama, e a família de sangue. Mas é claro que a gente tem algumas famílias que tem um amor mais profundo, que vive sempre junto, aquelas coisas todas, compartilha com tudo. Aí é uma família maravilhosa, mas que Deus abençoe aí. Giselda também, Zilda. Deus abençoe aí você e toda a sua casa, toda a família, marido, filhos, toda a família. É como diz, até a 4ª geração, que Deus abençoe ricamente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos também aqui, é por isso que os nomes vão sumindo da tela e a gente não vai vendo aí quais são os nomes. Silvia, eu já falei, Maria, assim, Maria, que ditou Maria, a irmã de Sertânia, me esqueci agora. É José. Maria José. Some muito, estão aparecendo, graças a Deus, que os nomes estão passando, que não dá para ver, e a gente perde muito tempo. A irmã Maria José de Sertânia. Deus abençoe aí, irmã Maria José, você e toda a família. Hoje eu fiz a propósito, hoje eu digo, eu não vou mandar o bannerzinho convocando todos aqueles que realmente desejarem estar participando da live. Mas Deus é tão maravilhoso que tem muitos que estão entrando, então realmente gravou na mente deles. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui. Quando a pandemia passar, esse culto de oração ele vai se transformar num culto de evangelístico, na linha mais de evangelismo. Vai ser um ponto de pregação que a gente está
já criou aqui em casa, mas não começaremos ainda a divulgar isso, porque não podemos estar recebendo pessoas de fora mascaradas, nem sabe nem quem é e pode estar com problemas. Mas na hora que tiver tudo liberado, estaremos todas as segundas-feiras e vamos transmitir também. Mas é um culto normal, um culto mesmo na linha de evangelismo. Nós somos missionários do Senhor. Muitos acham que missionário só é aquele que vai lá para a Índia, para a África, para sei lá para onde, para fora. Nós temos uma missão que Jesus deixou para todos aqueles que se convertem, que são filhos de Deus. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É obrigação minha, eu não tenho obrigação em você. Você não tem obrigação de você se converter e ficar sentado numa cadeira com os dentes escancarados esperando a morte chegar, não. Nem deitado em berço esplêndido, não. A minha e a sua obrigação é de divulgar esta palavra. É como acontece às vezes em empregados de empresa, que como não pode levar, às vezes a empresa é grande, não pode levar várias pessoas para fazer um curso, aí leva 1, 2 para fazer o curso, às vezes só um, como eu já fui várias vezes pela Previdência, faz um curso, mas volta e vai transmitir para os demais, para a agência que já estava e outras agências ao redor. Então nós temos essa obrigação, recebemos a palavra de Deus e temos a obrigação de semear esta palavra. É uma ordem do Senhor. Irmão Lázaro Araújo, que Deus abençoe você e toda a sua família, que nós continuemos todos nós a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fabiana, quando for para o ano, que eu sei que Deus vai liberar a gente aí dessa prisão, eu estarei indo, se Ele assim permitir, por aí, viu? Meu plano é Sertânia, Arco Verde, Monteiro, Irajaí, Iguaraci, Afogado da Ingazeira, João Pessoa ou Campina Grande, é um dos dois, que eu não lembro, uma prima minha, qual dos dois está, mas nós vamos fazer um tour, um turismo, né? Um turismo, mas é visitando essas cidades, vendo essas pessoas. Isso é um plano, mas nós fazemos o plano de Deus, é quem realiza, está nas mãos do Senhor. Então, no mínimo uma semana eu tenho que estar por aí, por esses locais. Então, que Deus abençoe a todos e vamos continuar louvando e adorando ao Senhor. Vamos cantar o hino aí, louvar o hino, o 110A também, do nosso inário presbiteriano, 110A, novo cântico. Mas com certeza vocês também, se tiverem o inário aí, vocês vão ter também esse mesmo, não o mesmo número, mas tendo o mesmo campo. Então que nós sejamos aí, como o Lenil diz aí, fazendo essa missão dessa... Botou um nome tão estranho aí que eu nem vou ler, senão vou me atrapalhar aqui no canto do meu hino, tá bom? Lenil deu uma bênção, viu? Louvado seja Deus. Pode aguardar que eu vou chegar lá, viu, Fabiana? Não se preocupe não, Deus é maravilhoso, Deus vai colocar a gente frente a frente aí. Vamos louvar a Deus aí com o cântico 110A, crer e observar. Louvado seja o Senhor. Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe, desprestigia, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crê e observa tudo
tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Luto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém, louvado seja Deus. O fiel, ele obedece a tudo que Cristo mandar. O fiel, porque tem muitos infiéis. Gilciene, dê um abraço aí. É claro que não pode, né? Ainda não pode, né? Mas diga a Genilza que eu mandei um abraço bem grande para ela, viu? Aquele abraço aí, ó. E a Genilza aí. Deus abençoe aí essa casa aí, toda a casa. Vamos fazer a meditação na palavra de Deus, conforme o texto que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Quem não estava no início não viu, foi uma leitura inicial esse texto, e eu não vou repeti-la, né, para não ficar mais, gastar mais tempo com a nossa reunião. Mas nós estaremos meditando nesse texto de Paulo escrevendo essa segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 2, os versículos de 14 a 26, sobre o tema fuja dos falsos ensinos. Quantos falsos mestres tem por aí, ensinando e enganando a muita gente. Então o tema é fuja dos falsos ensinos e concentre-se no que é realmente importante. E nós sabemos que o que é mais importante nesses ensinos realmente é a palavra de Deus. Mário Kertes, aquele abraço, Mário, que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês, ok? Você e toda a sua família, onde você estiver, tá bom? Qualquer tempo a gente está se vendo aí, viu? Deus abençoe toda a família. Então fuja desses falsos ensinos. E nós podemos aí ver o que é que Paulo está ministrando nesses versículos, até o versículo 26. E um dos conselhos mais impressionantes que Paulo deu a Timóteo foi para que ele se afastasse de certas discussões que ele chama de inúteis e se concentrar no que realmente importava. Muitas vezes a gente está, às vezes, com discussões ou conversas em coisas inúteis, que não tem nada que se aproveite. E a gente tem um tempo curto nesse plano terrestre e devemos estar realmente direto no assunto, sem muito arrudeios e sem coisas fúteis, mas na coisa correta e que tenha proveito para a nossa vida espiritual e nossa vida física também. O conselho de Paulo é muito direto. Veja o versículo 14. Paulo não arrudeia, ele vai logo direto. Ele diz a Timóteo: evitem contendas de palavras
que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Muitas vezes a gente fica assim, contendendo em palavras que não tem proveito para nada, perdendo só tempo. Timóteo poderia ficar tão preocupado em combater os falsos mestres que ao final tivesse se esquecido dele próprio fazer a coisa certa. Paulo, em toda a sua experiência de disputa com os falsos mestres, orienta seus jovens discípulos e sucessor Timóteo a não dar corda demais para eles. Na época de Paulo tinha muitos falsos mestres. Nestes versículos, Paulo apresenta 3 coisas que servem de exemplos para nós, para que nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele apresenta aqui, as 3 coisas. Primeira, manejar bem a palavra. Segundo, se afastar das paixões destruidoras. E terceira, preocupar-se com os perdidos. No versículo 15, na parte C do versículo 15, se tiver com a Bíblia aberta, você pode acompanhar. Eu gosto muito de dizer que as pessoas, quando alguém ler a palavra de Deus, que vai pregar nesta palavra, mantenha a palavra aberta para você conferir se aquilo que o pregador está dizendo realmente é o que está escrito na palavra. E se ele não leu um texto, saiu do texto e nunca mais volta para o texto. Então mantenha-se sempre, faça como os crentes de Bereia, que não tinham a Bíblia na mão, mas quando via lá nos templos, quando chegava em casa, abria lá os pergaminhos, a Bíblia, sei lá qual era o livro que eles tinham, e iam conferir se o que Paulo estava falando era verdade. Então seja como um crente bereanos. Então no versículo 15, na parte C, Paulo orienta Timóteo a manejar bem a palavra da verdade. Paulo estava preocupado com Timóteo. Ele tinha muito trabalho pela frente e não podia perder tempo com discussões vazias. Vamos ser direto quando a gente estiver conversando. Deixar de tanto arrodeio, ir direto no ponto. Ganhar tempo e ficar melhor até que as pessoas entendam. E às vezes a gente fica enrolando, conversando, palavras difíceis e demoradas quando devia ser logo direto. Ele só entrava em discussão, Paulo, quando percebia que a integridade do Evangelho estava em risco. Aí Paulo entrava na discussão. Mas ele não parava para discutir assuntos sem importância. Paulo citou um caso interessantíssimo de 2 homens que utilizavam a linguagem para subverter os fiéis. Ele, inclusive, os citou pelo nome Himeneu e Fileto. Não sabemos quem foram esses homens, mas Paulo disse que a linguagem deles corroía como câncer. Na história da humanidade sempre existiram homens que utilizaram as técnicas da linguagem para confundir as pessoas. A interpretação é uma relação entre o leitor e o texto. Assim, o sentido de um texto não é definido por quem o escreveu, mas por quem o lê. Então, nossa função é continuar sustentando a verdade, manejando-a corretamente. Esse foi o conselho de Paulo a Timóteo no versículo 15. Paulo disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo foi logo direto, sem arrudeio, fácil de interpretar o que ele estava falando. Socorro Amaral, que Deus abençoe aí você e toda a sua casa. Manejar bem significa manusear corretamente a palavra. É o oposto de distorcê-la para defender seus próprios pontos de vista. Himeneu e Fileto, ao dizer que a ressurreição já havia acontecido, provavelmente estivesse distorcendo o ensino bíblico em prol do pensamento gnóstico grego. Para aqueles mestres, o corpo era mau e o espírito era bom, para esses gnósticos gregos. Por isso eles não podiam aceitar a ideia de uma ressurreição futura dos cristãos, pois a melhor coisa que podia acontecer para a alma era ela se livrar do corpo.
Não fazia sentido para eles a existência de uma ressurreição, pois era o mesmo que voltar a se aprisionar. Era esse o pensamento dos gnósticos gregos. Paulo manda Timóteo se apresentar a Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Nos dias atuais, muitos obreiros não têm se preocupado com Deus. Sentem-se livres demais para fazer a obra à sua maneira e se esquecem de que devem prestar contas a Deus. Nós devemos e vamos prestar conta a Deus de tudo, inclusive até dos nossos pensamentos. Todos os nossos atos terá que ser prestado conta a Deus. Manejar é uma palavra curiosa que Paulo utilizou para o obreiro. Literalmente, o verbo significa cortar retamente. A palavra da verdade deve ser utilizada da maneira correta. É uma questão de respeitá-la como ela é. A palavra de Deus, que ela é fiel e digna de toda aceitação. É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Só a palavra de Deus pode transformar um ser humano. É a palavra de Deus. No versículo 16, Paulo orienta Timóteo a fugir dos relatórios inúteis e profanos. Isto é, dos falatórios inúteis e profanos. Ele acabou de dizer que Timóteo não deveria se envolver em discussões que não levariam a nada e que deveria se apresentar diante de Deus como obreiro que maneja corretamente a palavra da verdade e, portanto, não tem do que se envergonhar. Por que você se envergonhar da palavra de Deus? Por que vocês têm uma Bíblia aberta na estante da sua casa, no Salmo 91, com a fita no meio, como se fosse um amuleto, mas tem vergonha de pegar a Bíblia e botar debaixo do braço, ou pegar, levar na mão, mesmo que não esteja debaixo do braço, mas tem vergonha da Bíblia, da palavra de Deus? Nesse segundo conselho, Paulo vai dizer a Timóteo: não deve se preocupar com minúcias desnecessárias, mas fugir das paixões destruidoras. Paulo não adianta ter apenas pureza doutrinária, isto é, não adianta apenas, segundo Paulo e segundo a palavra de Deus, portanto, não adianta ter apenas pureza doutrinária, manejar bem a palavra. É preciso também ter pureza de vida. O que adianta você manejar bem essa palavra, mas é um imundo, é um sujo, um impuro? Porque não é convertido, não tem vida santa diante do Senhor. Nossa relevância perante o mundo depende dessas duas coisas: fidelidade à palavra na pregação e na vida. Se você não for fiel na palavra, fiel pregando a verdade, mas a vida sua é torta, você está dizendo para as pessoas que verem o seu procedimento que o que você prega não é verdade, é mentira, porque você não tem exemplo. É como um pai que abre a boca e chega para um filho que está bebendo ou está fumando e diga para ele: meu filho, não beba, que isso prejudica você, ou não fume, senão você vai prejudicar seus pulmões e vai morrer. Mas ele bebe e ele fuma, então ele não tem moral para fazer nada disso, para ensinar isso a ninguém, nem repreender filho nem ninguém. Jesus criticou os fariseus por sua postura excessivamente crítica em relação às coisas pequenas, mas aberta em relação às coisas grandes. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas: guias de cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O que adianta você estar fazendo caridade? O que adianta você estar ajudando as pessoas? É bom fazer isso, mas muitos fazem porque acham que serão salvos pelas obras, mas são guias de cego, negligentes, não obedecem à palavra de Deus, não vivem de acordo com a palavra de Deus.
próprio Cristo que citou isso em Mateus capítulo 23, versículos de 23 e 24. Não é negligenciar as coisas pequenas, mas dar a elas o tratamento que merecem como coisas pequenas. Devieis fazer isto, Jesus disse aos fariseus a respeito dos dízimos que eles davam. Eles se mostravam, davam dízimo quase de tudo. Se mostrando, como tem muita gente que se mostra, faz uma coisa, dá algo a alguém e vai até para a televisão, vai dizer o que fez. Jesus nos ensina e diz, dá com uma mão que a outra não veja. E nós sabemos que as nossas obras irão glorificar a Deus, mas não porque nós estamos nos mostrando, porque não adianta, que tudo que nós fizermos, os outros vão ver. Mesmo que a gente não diga, olha, eu estou fazendo isso e aquilo, mas vão ver, e por isso Deus será glorificado. É uma simples questão de saber quais são as prioridades. Paulo diz que Deus conhece os que lhe pertencem e os que professam o nome do Senhor devem se apartar da injustiça, conforme o versículo 19. Muitas pessoas são hábeis com a língua e acusam ferozmente as pequenas falhas dos outros. Entretanto, praticam tranquilamente grandes falhas pessoais. O que adianta você enxergar um cisco no olho de alguém perto de você, mas você tem uma trave nos seus olhos, muito maior que o cisco do outro. Jesus dizia que isso era o mesmo que uma pessoa que tinha uma trave do olho querer tentar ajudar a outro a tirar um cisco. Ele diz isso em Mateus capítulo 7, versículos de 3 a 5. Ou que era o mesmo que um cego tentando guiar outro cego. O resultado é que os dois acabariam num buraco. Jesus também falou isso no capítulo 15, versículo 14 de Mateus. Paulo compara a santidade à separação dos instrumentos para o uso doméstico numa casa, conforme os versículos de 20 a 22. Santidade realmente significa separação. Deus separou gente para Ele. Nós somos santos porque fomos separados. Estamos nos santificando e seremos santificados totalmente quando Cristo voltar e transformar o nosso corpo corruptível num corpo incorruptível. Numa casa há instrumentos de ouro, de prata, de madeira e de barro. Os últimos eram usados para as tarefas menos honrosas, os primeiros para as mais honrosas. Quem se purificar será um instrumento de honra para Deus, nas mãos do Senhor. Deus não usa instrumentos impuros. A regra é Deus usar instrumentos puros. Aquele que foi impuro e abre a boca para confessar a Deus, como diz através do profeta Isaías, Deus dizendo, vocês me honram com os lábios, mas o coração está totalmente longe de mim. Tem muita gente fazendo isso, honrando Deus com os lábios, mas o coração está totalmente longe de Deus. No caso de Timóteo, Paulo lhe dá o conselho bem apropriado. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, ele diz, foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Aqui estava o verdadeiro ponto em que Timóteo deveria concentrar suas forças, as paixões próprias de sua idade. Todas as idades têm suas paixões. Os moços querem ser aventureiros, os adultos querem estabilidade e reconhecimento, os velhos querem tranquilidade e respeito. Cada geração precisa entender quais são suas paixões e fugir delas. Não há outra recomendação a não ser essa: fugir. Foge das paixões do mundo. José fugiu da mulher de Potifar. Ló se demorou em Sodoma. O primeiro foi um instrumento de Deus, o segundo se tornou um inimigo de Deus. No versículo 22, os verbos foge e segue estão em oposição. Eles são realmente antônimos. Há certas coisas das quais devemos fugir e há outras que devemos perseguir, literalmente, correr atrás. Fugir das paixões, perseguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Fugir dos faladores como Himeneu e Fileto, se aproximar daqueles que com coração puro
invocam o Senhor. No versículo 25, na parte B, e no versículo 26, Paulo orienta Timóteo a procurar a salvação dos perdidos, disciplinando com mansidão. Paulo sabe que Timóteo precisava se concentrar no que realmente importa, pois esse é o único modo de ele conseguir cumprir a sua missão e de continuar proclamando a verdade do Evangelho para um mundo cada vez mais ímpio e perverso. E o de hoje está pior do que aquele. O próximo assunto pode parecer lugar comum, algo bastante óbvio, mas é nossa convicção que a igreja frequentemente se esquece disso. Se Paulo está instruindo Timóteo a se ocupar com as coisas que realmente importam e a não gastar tempo e esforço com coisas sem importância, entre todas as coisas que mais importam é a salvação dos perdidos. O que é que você tem feito pela salvação dos perdidos? O que é que você tem feito por aqueles que estão vivendo na depravação total? Você tem pregado a palavra de Deus? Você tem sido um missionário cumprindo com o ídolo de Jesus, levando a palavra de Deus para ele? Pense nisso. Paulo disse a Timóteo que o servo do Senhor não deve viver contendendo com as pessoas, antes ser brando para com todos, apto para o instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Não é uma questão de ignorar ou encobrir os erros dos outros, mas de saber como lidar com isso. Condenar os erros dos outros como um fim em si mesmo não é algo que vem de Deus. Por isso Paulo manda Timóteo ser brando. Isso tem a ver com o fogo que se inflama quando certas coisas que nos irritam acontecem. Socorro Amaral. Um abração aí a todos, viu? Toda a sua família, viu? É preciso disciplinar. Ele não está mandando abandonar a disciplina. O pecado deve ser reconhecido como pecado e precisa ser disciplinado. É uma ordem de Deus disciplinar o pecado. Mas deve ser feito com mansidão. A falta de mansidão na disciplina apenas afasta ainda mais os faltosos. Temos que ter educação, paciência, calma, domínio próprio. Por isso, Paulo diz que a expectativa ao disciplinar com mansidão é que Deus conceda o arrependimento para o faltoso, conforme está no versículo 25. Todas as atitudes de um líder que agrada a Deus devem ter a expectativa de que as pessoas sejam salvas. Portanto, fuja dos falsos ensinos e concentre-se no que realmente importa, a salvação dos perdidos. Contudo, discipline-o com mansidão. Finalmente, amados, a palavra de Deus nos instrui a tomar cuidado com os falsos ensinamentos, conforme Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, versículos de 8 ao versículo 15, ele fala deste assunto. Assim como Jesus não sejamos coniventes, com as conveniências deste mundo. Nós já fomos retirados do mundo. Nós fomos libertos das garras de Satanás e transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo. Então nós não devemos ser coniventes com este mundo, com as coisas deste mundo. Não permita na sua vida, na sua casa, nada que seja contrário ao que nos ensina o Senhor em sua palavra. Não seja permissivo com seus próprios erros, tentando sempre achar um culpado por tudo. O diabo deixa presos os cristãos e todos os que adote e ensine falsas doutrinas, desviando-os e aos que os seguem da sã doutrina. Afinal, é essa uma das táticas preferidas de Satanás, causar divisão e confusão na igreja e na vida dos cristãos. Fique alerta, fuja dos falsos ensinos e concentre-se no que realmente importa, a salvação dos perdidos. Tenha amor por eles. Amém.
Que Deus aplique essa palavra no seu coração e que você possa ser realmente um missionário do Senhor, começando na sua casa, nos seus vizinhos, na sua rua, na sua cidade e até os confins da terra. Que Deus aplique essa palavra em seu coração para a honra e glória do nosso Deus. Vamos cantar, vamos orar e depois cantamos um cântico para encerrar a live, esta reunião de oração nessa noite. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Glórias sejam dadas a ti, meu Deus, tanto nos céus como na terra. Nós te adoramos, ó Deus, em espírito e verdade. Te louvamos, meu Pai, na beleza da tua santidade, porque somente tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro bem presente nas horas de tribulações, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu és o Senhor dos senhores, o Deus eterno, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. Ó meu Pai, grande és tu, Senhor, e muito digno de ser louvado. Pai misericordioso, bondoso, derrama, ó Pai, das tuas bênçãos, meu Senhor, sobre todos que estão conosco nesta live, nesta reunião de oração presencial e também, meu Pai, online, meu Deus, transmitida ao vivo. Derrama as tuas bênçãos sobre todos eles e elas, e não somente para eles que estão assistindo, mas para toda a sua geração, para toda a sua família, para todos, até a terceira e a quarta geração. Abençoa a casa de cada um deles, meu Senhor. Perdoa-lhes os pecados, meu Pai, que o Espírito Santo convençam eles, ó Deus, da justiça, do juízo e do pecado, e que eles possam, meu Senhor, nosso Deus, entregar-se em tuas mãos, meu Pai, cumprir com o ID de Jesus, cumprindo com a tua palavra. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por todos esses amados irmãos, por aqueles que ainda assistirão depois, ou outras pessoas, mesmo que ainda não sejam crentes, mas que esta palavra tenha um poder através do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, em convencer essas pessoas, meu Deus, que eles se arrependam dos seus pecados e confessem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e vivam de acordo com a palavra do Senhor e não desviem dela nem para a esquerda nem para a direita, mas continue olhando para o alto, para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, teu Filho amado. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Dai-nos uma noite maravilhosa, um sono reparador, e que, se for da tua vontade, que nós amanhã amanhecemos vivos novamente, com todas as condições de fazer, meu Pai, aquilo que tu colocares em nossas mãos, tanto pregando a tua palavra como as coisas normais do nosso dia a dia que temos compromisso de fazê-lo, mas que seja tudo para a honra e glória do teu nome. E para isso, meu Deus, nós precisamos de sabedoria, para que tudo que for feito seja para a honra e glória do teu nome. Pai de amor e de misericórdia, muito obrigado por mais um dia que nós conseguimos, ó Deus, pela tua graça, realizar esta reunião de oração. Eu agradeço aí a todos os amados irmãos. Iríamos cantar mais um cântico, mas estaremos encerrando, porque eu tenho um compromisso com minha esposa de às 8 horas estar com a minha mãe, para a gente colocá-la para dormir, aquela coisa toda, né? E minha irmã está sozinha. E Deus abençoe a todos nós, abençoe aqueles que irão assistir novamente aí, ou assistir pela primeira vez, em qualquer um momento, que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Deus abençoe e até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aquele abraço, até quando a gente possa ter um abraço, ao vivo. Que Deus abençoe. Tchau, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Jeana, um abração aí, Jeana, Lenildo, todo mundo, todos vocês.